Existe um erro silencioso que mantém pessoas inteligentes presas financeiramente, e ele não tem nada a ver com falta de capacidade. E quando a gente olha para os princípios bíblicos que atravessam séculos, percebe que esse erro já era descrito muito antes de existirem livros de finanças, cursos de investimento ou teorias modernas sobre mentalidade. Vamos falar justamente sobre essa armadilha invisível que impede crescimento mesmo quando há esforço, estudo e intenção. E o mais perigoso, ela se disfarça de virtude. Se veste de prudência, se apresenta como humildade. Mas, na prática, bloqueia a multiplicação. Preste atenção porque isso pode confrontar você de forma direta. Muitas pessoas não estão travadas financeiramente por falta de oportunidade. Estão travadas por medo disfarçado de cautela. E esse padrão aparece com clareza em uma das parábolas mais conhecidas ensinadas por Jesus em Evangelho de Mateus, a parábola dos talentos. Na história, um senhor entrega talentos, recursos menos a 3 servos antes de viajar. 2 deles negociam, multiplicam, expandem. Um deles enterra o talento por medo de perder. Ele não roubou, não desperdiçou, não gastou impulsivamente. Ele simplesmente preservou. Ainda assim, foi repreendido. Por quê? Porque escolheu segurança em vez de expansão. Percebe o paralelo. A armadilha invisível é enterrar potencial para evitar risco. É chamar medo de prudência. É justificar estagnação como responsabilidade. O terceiro servo disse que teve medo de errar, medo de perder, medo de não corresponder. E esse medo fez devolver exatamente o que recebeu, sem crescimento. Quantas pessoas hoje estão fazendo exatamente isso com suas capacidades? Não desperdiçam talentos, mas também não os multiplicam. Mantêm o que têm, mas não expandem. Agora conecta isso com sua realidade. Você cresceu ouvindo frases como dinheiro é difícil, melhor não arriscar. Quem tenta muito pode perder tudo. Com o tempo, essas frases deixaram de ser apenas conselhos e se tornaram crenças estruturais, e crença molda decisão. A Bíblia não exalta imprudência, mas também não exalta paralisia por medo. Existe outro texto poderoso em livro de Eclesiastes que diz que quem observa demais o vento nunca semeará. E quem olha demais para as nuvens nunca colherá. Isso é uma descrição perfeita da paralisia racionalizada. A pessoa espera condições ideais, espera segurança total, espera garantia absoluta. Enquanto espera, o tempo passa. Quantas decisões você já adiou esperando o momento perfeito? A armadilha invisível funciona assim. Você analisa tanto risco que nunca executa. Você quer eliminar toda possibilidade de erro antes de agir. Mas a vida não funciona com garantias totais. Prosperidade bíblica sempre esteve associada a movimento com sabedoria, não a inércia com justificativa. Olha para a história de livro de Provérbios, tradicionalmente associado a Salomão. Lá se fala repetidamente sobre diligência, sobre agir com planejamento, sobre observar a formiga que trabalha no tempo certo. Não é sobre agir de qualquer maneira, é sobre agir no ciclo correto. O problema é que muitos confundem prudência com medo sofisticado. Existe também um ponto muito profundo que aparece na narrativa de livro de Gênesis. Na história de José do Egito, José interpretou o sonho de Faraó e entendeu que haveria anos de fartura seguidos de anos de escassez. O que ele fez? Armazenou durante a abundância para atravessar a crise. Isso é estratégia. Isso é leitura de ciclo. Isso é preparação. Mas perceba, ele não enterrou recursos por medo. Ele organizou recursos com visão. Existe uma diferença gigantesca entre enterrar por medo e administrar com estratégia. A armadilha invisível faz você acreditar que está sendo responsável, quando na verdade está apenas evitando desconforto. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você tem medo de crescer porque crescimento traz responsabilidade maior?
Muita gente teme prosperar porque prosperidade expõe, exige maturidade, exige administração, exige posicionamento e, às vezes, exige sair de ambientes que reforçam limitação. Isso me lembra outra passagem forte. Em Livro do Êxodo, o povo foi liberto do Egito. Mas no deserto sentiu saudade da escravidão porque lá havia previsibilidade. Mesmo sendo escravidão, era familiar. A liberdade trazia incerteza. Quantas vezes você prefere o Egito conhecido ao deserto de transição? Prosperidade muitas vezes começa em um deserto de desconforto, onde você não tem todas as respostas, mas tem direção. O erro silencioso que prende pessoas inteligentes é a lealdade invisível ao padrão antigo. É permanecer pequeno para não se destacar. É evitar expansão para não ser criticado. É limitar sonhos para não parecer arrogante. Mas olha o que está escrito em Evangelho de João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdade dói antes de libertar. E talvez a verdade seja que você está se sabotando por medo de julgamento. Existe também o fator identidade. Em Epístola aos Romanos está escrito que não devemos nos conformar com este mundo, mas pela renovação da mente. Renovação da mente é mudança de padrão interno. Sem isso, qualquer tentativa de crescimento externo entra em conflito com identidade antiga. Você pode ganhar mais dinheiro, mas se sua mente continua pequena, você perde ou desperdiça. O servo que enterrou o talento não tinha problema de capacidade. Tinha problema de percepção. Ele via o Senhor como severo. Sua visão distorcida gerou sua decisão errada. Sua visão sobre dinheiro influencia suas decisões financeiras. Se você vê dinheiro como algo perigoso, corruptor ou inalcançável, suas escolhas refletirão isso. Agora chegamos ao ponto decisivo. O maior risco financeiro, muitas vezes, é não assumir nenhum risco. A Bíblia não celebra a imprudência, mas constantemente mostra pessoas que precisaram agir com fé estratégica. Fé não é salto cego. É movimento baseado em convicção e preparo. Pedro só experimentou andar sobre as águas quando saiu do barco. Permanecer no barco era seguro, mas também limitava a experiência. Você quer segurança absoluta ou crescimento real? Prosperidade exige movimento inteligente, exige estudo, exige planejamento, mas exige ação. Talvez exista uma decisão que você está adiando há meses, um projeto que você sabe que precisa começar, um investimento em conhecimento que você sabe que precisa fazer. Uma mudança de ambiente que você sabe que é necessária. Mas o medo de errar está travando você. Lembre-se do servo que enterrou o talento. Ele não perdeu porque tentou e falhou. Ele perdeu porque não tentou. Agora imagine daqui a 5 anos. Você olhando para trás, o que vai doer mais? Ter errado tentando ou nunca ter tentado? A armadilha invisível é confortável hoje, cara, amanhã. Prosperidade bíblica sempre esteve associada à multiplicação responsável. Desde Gênesis, o mandato era frutificar e multiplicar, não esconder. Não estagnar, multiplicar. Isso não significa obsessão por dinheiro. Significa desenvolver plenamente o que foi colocado em suas mãos. E aqui está o clímax: você não será cobrado pelo que não recebeu, mas será responsável pelo que recebeu e decidiu não expandir. Se essa mensagem está confrontando algo dentro de você, deixa seu like agora. Porque isso significa que você está disposto a sair do piloto automático. Comenta aqui embaixo. Qual talento você percebe que tem enterrado por medo? Nomeia, torna consciente. E se você quer continuar aprofundando princípios que unem estratégia, mentalidade e fundamentos bíblicos de prosperidade, se inscreve no canal agora. Aqui a gente não fala de enriquecimento superficial, a gente fala de multiplicação com estrutura, de expansão com sabedoria, de coragem com responsabilidade. Lembra disso,
O erro silencioso não é falta de capacidade. É medo disfarçado de prudência. Romper exige fé, mas fé sem ação é apenas intenção. E talvez hoje seja o dia de desenterrar o talento que você vem protegendo demais.